Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, sou especialista em gestão de pessoas e diretora da Prepara RH e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante com vocês. É um assunto relacionado à avaliação de perfil e autoconhecimento. Nós temos trabalhado esse tema de avaliação de perfil e autoconhecimento com os nossos alunos de 2 programas de treinamento, que é o workshop de preparação para o mercado de trabalho e processos seletivos, direcionado especificamente para o público de RH ou pessoas que se interessam por esse tema e gostariam de entender um pouco mais sobre os processos seletivos na empresa. E a jornada de desenvolvimento de competências para superar desafios, que é um programa de treinamento para liderança que nós temos feito com o pessoal da MAV New Road, do Mercado Glicério Clube e da Kenco Colchões. Então estou aqui hoje para a gente explicar sobre uma ferramenta específica de avaliação de perfil, que é o teste dos quadrantes cerebrais. Primeiramente, esse teste dos quadrantes cerebrais ele é uma avaliação de perfil, ele não é um teste psicológico que pode ser utilizado exclusivamente por psicólogos, ele é uma avaliação de perfil que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o nosso comportamento, as nossas preferências, como a gente aprende, como a gente entende as informações do mundo, como a gente se desenvolve e se comporta de maneira geral. O Ned Herman, que é quem desenvolveu essa ferramenta dos quadrantes cerebrais, ele desenvolveu esse teste, essa avaliação de perfil, baseado principalmente na teoria dos quadrantes cerebrais, que foi o que baseou as pesquisas que basearam essa ferramenta que ele desenvolveu. E essa teoria, ela dizia basicamente que os seres humanos, eles utilizam um dos 2 hemisférios do nosso cérebro, que é o hemisfério esquerdo ou o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo seria aquele relacionado mais a aspectos lógicos, aspectos relacionados à lógica, à utilização de informações. Já o hemisfério direito do cérebro é aquele mais relacionado a emoções, sentimentos, arte, sinestesia, a questão de música, da gente se conectar através das nossas emoções ou com as emoções do outro. Então esses são os 2 hemisférios cerebrais que algumas pessoas elas utilizam mais o hemisfério esquerdo, que são aquelas pessoas mais lógicas, mais racionais, e outras utilizam mais o hemisfério direito, que são aquelas pessoas mais emotivas, sentimentais e criativas. Então, primeiramente, isso é bem importante. Um outro ponto importante é que existem 4 tipos principais de tipologias relacionadas a essa questão do hemisfério cerebral. As 2 tipologias relacionadas ao hemisfério esquerdo é a tipologia superior esquerda, que a gente pode colocar aí como SE, que é o tipo de personalidade que a gente chama de analíticos. Essas pessoas, elas são aquelas pessoas que são muito lógicas, que se conectam principalmente com fatos e dados, que são pessoas extremamente críticas, aquelas pessoas que elas avaliam sempre aquilo que pode dar problema no intuito de resolver esses problemas. Então são pessoas muito conectadas com números, com a questão lógica mesmo dos fatos. Já o tipo B, que também é ligado ao hemisfério esquerdo do cérebro, é o tipo que a gente chama de inferior esquerdo, ou a sigla também IE, que são os tipos organizadores, que a gente chama esse tipo de organizador. Os tipos organizadores, eles também são tipos mais lógicos, mas extremamente diferente dos analíticos, extremamente pragmáticos. O negócio deles é a prática, é colocar um negócio, botar para quebrar mesmo, Colocar as coisas para funcionar, fazer, executar, estar sempre em movimento, em ação, de forma meticulosa, de uma forma bem ordenada e organizada, resolvendo problemas. Daí a gente passa para o tipo C, que já passando para o hemisfério direito, o tipo C é o tipo inferior direito, ou a gente poderia chamar de ID, seguindo também as siglas, que são os tipos sentimentais, Os tipos sentimentais, eles são emotivos, eles se importam com as emoções do outro, eles gostam de estar entre pessoas, se conectar com pessoas, são pessoas muito conectadas com seus próprios sentimentos também, e essas pessoas, elas se motivam basicamente por essa questão da interação com o outro.
E por último, pensando ainda no hemisfério direito do cérebro, nós temos os tipos experimentais, que são aqueles tipos que buscam inovação, enxergam as coisas de uma forma holística, enxerga tudo como um todo e não como a soma das partes, né? Então esses tipos eles sempre estão mais aptos para criar, para desenvolver novas coisas. E a ferramenta dos quadrantes cerebrais, ela ajuda a gente não só a entender qual que é a nossa tipologia, ou muitas vezes a gente pode ter uma ou duas tipologias mais dominantes ou predominantes, né? A gente chama assim. Ela ajuda a gente não só a entender essa tipologia, como também a desenvolver o nosso lado menos dominante. Então, aquela tipologia lá que tiver mais fraquinha, que a gente quase não pontuar, quer dizer que eu nunca vou ser boa naquilo? Não. Ele nos dá dicas de como desenvolver esse lado ou tipologia menos dominante. E um outro ponto que é bem legal é que o teste do quadrante cerebral ele não é um rótulo, né? Não, você sempre vai ser isso. Em diferentes momentos da nossa vida, nós podemos apresentar talentos ou competências diferentes também. E o teste do quadrante cerebrais ele vai ajudar a gente a identificar naquele momento da nossa vida quais são as competências ou os talentos que nós temos mais desenvolvidos e também nos ajudar a desenvolver aqueles menos dominantes. Então é isso, um pouquinho sobre o teste, né? E aí aqui eu tô para explicar para vocês como aplicar esse teste e também como corrigir, como interpretar os seus resultados. O teste dos quadrantes cerebrais ele é um teste auto-aplicado e auto-corrigido, então você mesmo pode aplicar e já ter o seu resultado na hora, né? Então isso é bem legal também. O teste em si, muitas vezes, ele é oferecido por algumas instituições, né? Como eu comentei com vocês, ele faz parte do nosso programa de capacitação, tanto do workshop de preparação para o mercado de trabalho e processos seletivos, quanto da jornada de desenvolvimento de competências, tá? Mas você pode muitas vezes encontrar alguma versão semelhante ou algo próximo desse inventário completo na internet. O teste dos quadrantes cerebrais ele é um teste que vai ter algumas perguntas, né? Como vocês podem ver aqui, as perguntas são 12 perguntas ao todo que ele vai ter, né? Nessa primeira página aqui a gente vê até a 6ª pergunta e na segunda página até a 12ª. Apesar dele ter 12 afirmações ao todo, você tem que fazer algumas escolhas, né? Algumas escolhas aqui nele. Então, ao todo, você vai estar fazendo 40 escolhas diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira pergunta seria: marque 5 sentidos ou situações que fazem você se sentir mais motivado no trabalho. E aí tem 20 alternativas. O que você tem que fazer dessas 20, escolher 5. E assim sucessivamente, na pergunta 2, na pergunta 3, até chegar na pergunta 12. Você vai lá responder. Uma dica que eu dou, pessoal, como você vai ter que tabular essas respostas depois, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, é você demarcar com uma cor, tá? Eu gosto muito de grifa-texto. Eu usei aqui o meu grifa-texto amarelinho para demarcar as perguntas. Eu respondi primeiro a lápis, né? Porque às vezes a gente quer mudar de ideia. Aí eu respondi primeiro a lápis. Depois que eu realmente fechei a minha resposta, eu marquei tudo com o grifa-texto amarelinho. E isso vai ser muito importante para a segunda parte. Então você vai lá ler as suas perguntas, vai refletir um pouquinho sobre elas, vai responder, né? Tem perguntas que você vai ter que escolher 5, outras que você vai ter que escolher 4, outras que você vai ter que escolher somente uma. Então você tem que ler a pergunta, responder cada uma delas. Essa é a primeira parte do teste, responder as 12 perguntas. A segunda parte do teste, você já vai para a questão das respostas, tá? Analisando as suas respostas, você vai transpor para uma tabela, que eu vou mostrar aqui a tabela para vocês. Vocês vão notar que nessa tabela, não sei se fica tão visual assim aqui no vídeo, mas a tabela que tem para vocês é exatamente a mesma. Nessa tabela, para cada conjunto, para cada resposta, a gente tem uma sigla. Então, por exemplo, esses aqui, que está na primeira coluninha aqui, são todas relacionadas à pergunta 1, tá? Todos relacionados à pergunta 1. Então, a gente vai ter 20 alternativas e cada uma dessas 20 alternativas tem uma sigla. Aí você tem que ir transportando as suas respostas para cá, tá? Então, por exemplo, na pergunta 1 tinha 20 lá, né?
eu respondi a 1.3, a 1.8, a 1.9, a 1.12 e a 1.18, porque era para escolher 5, né? Então eu escolhi a 1.3, a 1.8, a 1.9, 1.12 e 1.18. Eu escolhi 5 alternativas. E aí cada uma dessas 5, deixa eu deixar aqui mais visível para vocês, eu coloquei aqui. Eu fui grifando nessa primeira coluninha aqui. Estão vendo? Fui grifando aqui nessa primeira coluna, tá? E aí, cada uma delas está relacionada a uma sigla. Então, por exemplo, a 1.3, ela está relacionada à sigla IE, né? A 1.8 já está relacionada à sigla SE. A 1.12 está relacionada a IE também, que inclusive é meu campeão, né? Meu lado dominante. A 1.18 está relacionada à sigla IE também, e assim por diante. Cada tipo de resposta que vocês dão está relacionado a uma sigla. E aí vocês vão grifando lá todas as respostas, lembrando que a soma disso daqui que vocês grifaram tem que dar 40, porque são 40, lembra? Que vocês vão responder ao todo. Depois disso, vocês vão nessa tabelinha aqui de baixo, tá? Vão colocar aqui, some as respostas em cada um dos quadrantes. Então, como cada um deu, por exemplo, algumas vai dar SE, outras vai dar IE, outras vão dar o SD e outras vão dar o ID, né, que é superior esquerdo, superior direito e inferior direito. Vocês vão somar quantas respostas vocês tiveram em cada um desses quadrantes. Então, aqui no meu, ó, total de respostas SE, que é o quadrante superior esquerdo. Vocês vão ver aqui que deu 6, né? Total de respostas IE, que é o quadrante inferior esquerdo, deu 19. Lembrando que o máximo é 20, tá, pessoal? Acho que a gente já tem um campeão aqui. Total de respostas SD, deu 9. E total de respostas ID, que é o inferior direito, deu 4. Não, desculpa, o ID deu 11. Deu 4 em cima, né? Eu falei errado. E embaixo deu 11. Então, se vocês somarem aqui 6... né, que deu aqui, com 19, com 4 e com 11, o total vai dar 40. Lembrando que a soma sempre tem que dar 40, tá? Então, beleza, a gente fez, né, essa folha de respostas. A última etapa é a gente plotar essas respostas num gráfico. Como que funciona esse gráfico? Ele também é super simples, tá? Então, olha aqui. No A, a gente tem o quadrante relacionado ao lado superior direito, ao hemisfério superior, desculpa, o superior esquerdo, tá? No B, nós temos o lado relacionado ao inferior esquerdo. No C, aqui, nós temos o tipo C, que é o tipo relacional, que é devido ao hemisfério inferior direito. E aqui no D, nós temos o tipo experimental, que é relacionado ao hemisfério superior direito. Então, em cada um, vocês vão ver aqui que os pontinhos, eles vão de 0, né, que é aqui no centro, até 20, que é o percentual máximo. Então, no A, que é o tipo analítico, minha pontuação foi 6, né, lá na aplicação que eu fiz. Então, eu vou fazer um xizinho aqui no 6. Tá? É 6 porque é entre 4, tá aqui, tá certinho o 6, na verdade, né? Então, eu fiz aqui e fiz o xizinho no 6. Já o lado B, que é o tipo organizador, o meu percentual deu 19. Lembra que eu falei? Ele tá quase aqui no máximo, que é o 20. Então, aí eu ponto ele no 20. O tipo C deu 11, aí eu fiz o xizinho aqui no pontinho relacionado ao 11. E o tipo D, que é o experimental, que foi minha pior pontuação, deu 4. E eu fiz o xizinho aqui no 4. Aí o gráfico que vocês vão fazer, pessoal, ele é bem simples. Na verdade, é só vocês ligarem os pontos, né? Eu vou ligar aqui os pontos do hemisfério superior esquerdo com os pontos do hemisfério inferior esquerdo com os pontos do hemisfério inferior direito e finalizando pelo hemisfério superior direito. E aí eu vou ter o gráfico aqui da utilização dos meus quadrantes cerebrais, né? Indicando aqui uma preferência clara
pelo tipo B, que é o tipo organizador, seguido aí, né, por uma preferência não tão clara assim, né, é uma preferência significativa, mas não tão clara assim, porque a pontuação foi um pouquinho a mais do que a metade, pelo tipo C, que é o tipo relacional. E aí os outros dois tipos, que é o analítico e o experimental, com pontuações bem baixas. Então, principalmente no tipo experimental, que foi a pior pontuação. Dá para perceber aqui, né? E aí eu já entendi, então, que a minha tipologia está relacionada às características do tipo B, do tipo organizador. Na página seguinte, eu vou ver aqui que eu vou focar nas características do tipo B, então, né? Porque são essas características que determinam a minha tipologia mais dominante. E aí, beleza, como é que eu posso desenvolver aquela tipologia que é o D, que é o tipo experimental, que é a que eu menos... é a minha tipologia mais fraca, né? Aquela que eu tenho como lado menos dominante. Na última página do teste, a gente também vê aqui dicas de como desenvolver os seus modos menos dominantes, né? Os menos preferidos de trabalho. Então isso é super legal também para a gente ler e entender quais são as minhas principais características, como desenvolver aquela tipologia menos dominante e utilizar realmente o teste como uma ferramenta incrível aí de desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado muito e que vocês possam aplicar o teste das tipologias cerebrais. Obrigada e tchau, tchau.